Fala galera, beleza? Vamos começar daqui a pouquinho uma super aula sobre ciclo celular mitótico. Antes da aula começar, faz o seguinte, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado com aulas novas, tá? Curte essa aula e manda ver nos comentários. Escreva o que você achou, tá? Dê dicas, qual é o tema que você quer para a próxima aula aqui no canal do Mendel. Escreve lá, vamos gravar a aula que você quer, beleza? Tudo certo? Já curtiu? Já se inscreveu? Então tá bom, então vamos para a aula. Bom galera, estou começando com essa imagem fantástica que está aqui, que está mostrando aqui uma fotografia colorida artificialmente em computador de uma célula em divisão celular. Uma célula que está aqui já finalizando a divisão. Então, vamos fazer o seguinte, toda célula vai ser encontrada em uma dessas duas etapas. Ou ela está em interfase ou está em divisão. Como é que uma célula surge? Bem, com exceção do zigoto, que surge da fecundação, todas as células do seu corpo surgiram, se formaram a partir da divisão celular de uma célula pré-existente. Então, a partir do momento que se formou o zigoto, da fecundação, começaram as divisões celulares para aumentar o número de células que formam o seu organismo. Então, num ser pluricelular, as divisões celulares mitóticas servem para o crescimento do organismo. Então, todos nós já fomos uma única célula, hoje somos formados por trilhões de células. Então, essas células surgiram graças às divisões celulares mitóticas de células pré-existentes. Ok? Pois bem, outro aspecto importante é o seguinte, a regeneração de tecidos. Então, se eu sofro uma lesão, eu perdi uma parte de um tecido, um corte na pele, por exemplo, para que eu regenere aquele tecido, eu vou também sofrer divisões mitóticas. As células da região vão sofrer mitoses e vão então reconstituir aquela área que foi lesada. Agora, nos seres unicelulares, a divisão celular mitótica é uma forma de reprodução, uma reprodução assexuada, porque cada célula filha, ou as duas células filhas, vão ter a mesma condição, o mesmo material genético, a mesma informação genética que a célula mãe. Então, é uma reprodução assexuada, formando duas células sem variabilidade genética. Beleza? Bem, agora, quando a célula não está se dividindo, ela está num período que nós chamamos de interfase. Então, vamos olhar aqui. Então, olha só. A vida da célula, então, se resume a isso. Ou ela está em interfase, ou está em divisão. Nós vamos falar nessa aula apenas da divisão mitótica. Então, essa parte em azul aqui é a divisão, que subdivide em mitose e citocinese. Vamos focar agora na interfase. Então, interfase é o que, pessoal? A interfase é o período da vida da célula em que ela não está se dividindo. Percebam, ela não estar se dividindo não significa que ela está se preparando para a divisão. Então vamos dividir a interfase em três momentos, três intervalos, três períodos. O período G1, o período S e o período G2. Então assim que uma célula surge da divisão celular anterior, ela entra na fase que nós chamamos de G1. Então esse período G1 é a fase inicial da vida da célula. Ela acabou de surgir. Então ela vai passar por uma etapa de crescimento inicialmente. A célula vai aumentar de volume, acumulando material. E vai produzir suas proteínas, vai fazer suas atividades. Resumindo, a célula funciona melhor durante o período G1. Então, quando eu penso numa célula secretora, está lá produzindo material, uma célula de uma glândula endócrina secretando lá, por exemplo, o hormônio, a insulina, uma célula beta-pancreática. Essa célula está em qual fase? Na fase G1. Então, a fase G1 é a fase em que a célula vai estar ativa, funcionando, exercendo a sua função, ok? E aí vai haver um estímulo, um fator vai desencadear um início do processo de duplicação do DNA. Quando a célula passa a duplicar o DNA, ela entra então na fase S. A fase S, pessoal, é a fase em que a célula duplica o DNA. Isso quer dizer que ela já está se preparando para uma próxima divisão. Então, durante a fase G1, a célula não está preocupada em fazer nada relativo a uma próxima divisão. Ela não está nem aí. Então, ela está seguindo a sua vida normal. Em alguns casos, a célula nunca vai se dividir
ou não vai se dividir tão cedo. Então, nessas células em que a divisão não tem previsão para acontecer, a fase G1 vai ter então uma tendência a ser eterna. E aí nós não vamos chamar de G1, vamos chamar de G0. Certo? Então, o que é a fase G0? A fase G0 é equivalente à fase G1 em termos de funções celulares. A diferença é que, quando eu falo que a célula está em G1, eu estou já presumindo que ela vai em breve entrar na fase S, fase G2 e seguir o ciclo. Quando eu falo que a célula está em G0, o que eu estou dizendo é que essa célula não tem previsão de sofrer uma nova divisão ou nunca vai se dividir mesmo, que é o caso, por exemplo, das células musculares cardíacas. Células cardíacas não sofrem mitose, então elas estão permanentemente em G0, ok? Beleza. Uma célula em G0 pode ser estimulada a voltar para G1 e reiniciar o ciclo? Pode. Então tem vários fatores de crescimento celular que vão induzir a alteração do ciclo, induzir a reativação do ciclo. Mas controle do ciclo celular é um tema de uma próxima aula. Então, durante a fase S, a célula vai duplicar o material genético, duplicar todo o DNA. E também aqui vai haver a duplicação dos centríolos, dos centrossomos. Na fase G2, a célula então vai finalizar as preparações, os preparativos para a divisão, acumular mais um material, tá? E aí ela finalmente entra em divisão. Então vai ocorrer aqui a mitose. Importante, pessoal, mitose não é sinônimo de divisão celular. Então a divisão celular é constituída por duas fases, a mitose e a citocinese. Mitose é a divisão do núcleo. Então a mitose é a divisão do núcleo, também chamada de cariocinese. Então, cariocinese, divisão do núcleo, é a mitose. Aí a citocinese, que é a divisão efetiva do citoplasma, vai finalizar o processo. Então, a divisão celular é formada pela mitose mais a citocinese. Se ocorrer mitose sem citocinese, qual é a consequência? Eu vou ter uma célula com dois núcleos, ok? Então, mitose mais citocinese formam a divisão celular, beleza? Então, vamos falar agora dos detalhes. Vamos dar ênfase aqui, lembrar do material genético. Bem, então o nosso material genético, que está lá no núcleo da célula, é formado por DNA. O DNA está organizado junto com proteínas chamadas de histonas, pequenos grupinhos de 8 histonas, octâmeros de histonas. O DNA dá então duas voltinhas, formando um nucleossomo. Esses nucleossomos, então, assumem um formato helicoidal, surgindo então o solenoide, que é a fibra cromossômica básica. Esse solenoide, então, vai formar várias alças, vai se prender aqui no esqueleto proteico, originando o filamento cromossômico básico, chamado de cromonema. Beleza? Bom, durante a interfase, nós vamos encontrar a maior parte do material genético organizado assim. Quando a célula, então, começa a divisão, ela vai organizar o material de um modo diferente. Surge, então, um cromossomo, beleza? Com material mais condensado. Este cromossomo aqui é um cromossomo já duplicado, porque ele tem duas cromátides. Cada cromátide dessa aqui, é uma molécula de DNA condensada, organizada, junto com as histonas. Então, se este cromossomo aqui tem duas cromátides, é um cromossomo duplicado, quer dizer que ele tem duas moléculas de DNA. Tranquilo? Pois bem. Então, olha só, vamos ver aqui. Então, durante a fase G1, os cromossomos estão simples, eles ainda não foram duplicados. Durante a fase S, ocorre a duplicação do DNA, o processo de replicação semi-conservativo, que nós temos também essa aula aí no YouTube. Bem, agora eu tenho o cromossomo duplicado. Então, na fase G2, o cromossomo já está duplicado. E aí, durante a divisão, aquelas duas cromátides, lembra, cada uma é uma molécula de DNA, elas vão se dividir, vão se separar, de modo que eu vou ter em cada célula uma cromátide, um cromossomo simples.
Então, olha para cá, é importante isso aqui. Normalmente, a célula tem cromossomos simples. O normal da célula na fase G1 é ter cromossomos simples. Durante a interfase vai ocorrer essa duplicação dos cromossomos. Então, um cromossomo simples tem o seu DNA duplicado, formando então agora aqui, ó, duas cromátides, duas moléculas de DNA que estão unidas por uma região chamada centrômero. Beleza. Então aqui temos um cromossomo duplicado. Por que sempre que eu vejo então uma fotografia de um cromossomo, eu vejo ele assim? Por um motivo simples. Durante a interfase, os cromossomos estão descondensados, todos aqui emaranhados, formando uma estrutura que nós chamamos de cromatina. Então, durante a interfase, o material genético, os filamentos cromossômicos descondensados, se organizam, estão ali juntos, formando a cromatina. Durante a divisão, vai haver então a condensação de cada filamento, eles vão se individualizar, vão se espiralizar, e aí cada filamento vai virar um cromossomo, certo? Bem, durante a fase G1, então, eu teria cromossomos simples, na fase G2, cromossomos duplicados. Mas os cromossomos só ficam visíveis, individualizados, durante a divisão. Aí eu vejo então assim, ó, esse aqui é um cromossomo, essa é a fotografia de um cromossomo duplicado. Ok? Bem, então vamos começar a ver agora o processo em si. Então tá aqui, ó, a interfase. Então, o que vai caracterizar uma célula interfásica? Aqui uma célula já em G2, ok? No final da interfase. Bem, primeiro é que o núcleo ainda está organizado com a sua carioteca ou envelope nuclear. O núcleo contém lá dentro o material genético descondensado, desorganizado, na forma de cromatina. E aqui tem o nucleolo. Nucleolo que é importante, local de síntese de subunidades ribossômicas. Pois bem, e os centrossomos, cada centrossomo é um par de centríolos, já estão duplicados porque foram duplicados na fase S. Ok, então essa célula vai iniciar agora a divisão celular. Pessoal, divisão celular, a mitose especificamente, é um processo contínuo. A célula começa e vai até o final. Para organizar o conhecimento, nós dividimos em momentos, em etapas. Assim como o dia é contínuo, nós separamos em manhã, tarde e noite, mesma coisa. Então, arbitrariamente, nós escolhemos eventos que vão marcar a transição entre um momento, entre uma etapa e outra. Então, a mitose se organiza em 4 fases, chamadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Alguns livros colocam uma fase entre a prófase e a metáfase chamada de prometáfase, mas nós não vamos usar essa classificação porque ela é pouco usada mesmo. Então, primeira fase, prófase. Vamos lá. Então, temos aqui 2 imagens mostrando o começo da prófase e já uma fase avançada da prófase. O que acontece na prófase? A intenção da mitose é formar 2 núcleos. A mitose é a formação de 2 núcleos, é a divisão do núcleo. Então, para dividir o núcleo, eu tenho que dividir o material genético. Então, nós temos que pegar aquele emaranhado que está lá, ó, tudo embolado, e organizar para poder dividir. Se eu não organizar, vai ficar tudo embolado, eu não vou conseguir separar. Então, o material genético vai começar a se condensar. Então, o que era cromatina, começa a se reorganizar e eu começo a visualizar aqui os cromossomos. Então, a cromatina vai se enrolando, vai se condensando, vai se espiralizando e eu começo a ter, então, finalmente os cromossomos aqui visíveis. Ainda estão no estágio inicial de condensação. Então, durante a prófase, o que acontece de importante? Início da condensação dos cromossomos, ok? Então, os cromossomos começam a se condensar, duplicados porque passaram pela fase S. Os centrossomos, ou seja, os pares de centríolos, vão migrando para os polos opostos da célula. E esse processo é fundamental por quê? Porque a posição dos centrossomos vai indicar qual é o sintoma
sentido do movimento dos cromossomos daqui a pouquinho, quando for efetivamente haver a separação. Então, essa polarização é muito importante. Enquanto eles vão migrando para os polos opostos, eles vão orientando a formação de fibras de microtúbulos que vão formar o fuso mitótico ou fuso acromático. Então, outro evento importante, formação do fuso mitótico ou do fuso acromático. Então, recapitulando aqui, ó, 3 eventos, por enquanto, fundamentais da prófase. Início da condensação dos cromossomos, migração dos centrosomos para os polos opostos da célula e formação do fuso mitótico ou fuso acromático, que é formado por microtúbulos. E aí vão ocorrer aqui 2 eventos meio que simultâneos que vão marcar o final da prófase. Então, a prófase termina quando a carioteca começar a se desintegrar. Ela vai se desorganizando e o nucleolo também desaparece. Então, vai haver o desaparecimento do nucleolo da carioteca. Desaparecem como? Na verdade, eles vão sendo desmontados. Então, vai haver a desorganização, a desmontagem da carioteca e do nucleolo. Então, quando a carioteca desaparece, ela é desmontada, pronto. Esse é o marco temporal que define que nós acabamos a prófase e vamos entrar agora na metáfase. Então, para que ocorra a transição da prófase da metáfase, de modo que a célula consiga dar sequência à divisão celular, é fundamental a organização, o posicionamento adequado dos cromossomos. E para isso o fuso vai ser fundamental. Então, o fuso mitótico vai se prender ao cromossomo. A qual região do cromossomo? Na região do centrômero. Só que eu vou encontrar no centrômero uma estrutura, uma placa proteica chamada cinetócoro. Então, as fibras vão se prender ao cinetócoro. Então, temos aqui o microtúbulo do cinetócoro, que são as fibras cromossômicas, que vão se prender ao cromossomo. E temos as fibras não cromossômicas, que vão então estar passando e vão ajudar só a organizar. Além disso, além das fibras, nós também vamos encontrar aqui o microtúbulo polar. Pessoal, esse microtúbulo polar forma o que nós chamamos de áster. Vou botar aqui, ó, áster. Certo? Essas pequenas fibras aqui que não vão atravessar e não vão se prender ao cromossomo. Então, essas fibras são as fibras do áster. Esses microtúbulos polares, o áster, são importantes para dar estabilidade nos centrossomos ali no polo, para eles ficarem bem posicionados. Ok, com tudo isso acontecendo, vamos então fazer a transição da prófase para a metáfase. Aqui então tem uma imagem típica da metáfase. O envelope nuclear já se desintegrou, então houve a transição prófase para metáfase. Os cromossomos estão organizados em linha na região equatorial da célula. Então, cromossomos no mesmo plano, no plano equatorial da célula. Temos aqui então a metáfase. Pessoal, essa imagem aqui, característica da metáfase, nós chamamos de placa equatorial. Vai haver a formação da placa equatorial. Então, a placa equatorial, galera, é isso aqui, ó, os cromossomos alinhados, presos ao fuso, na região central, no equador celular. Lembrando, as fibras se prendem ao cinetócoro, que está na região ali do centrômero, ok? Pois bem, com tudo isso aqui perfeito, começa a acontecer agora o encurtamento dos microtúbulos. Então, os microtúbulos do cinetócoro vão se encurtando, o centrômero vai se dividir, e então as cromátides irmãs vão se separar e vão começar a migrar para os polos opostos da célula. Galera, a quebra, a divisão do centrômero e o início da migração das cromátides irmãs marca a transição da metáfase para a anáfase. Então, a anáfase é a fase do movimento dos cromossomos. Então, na anáfase, os cromossomos vão migrar para os polos opostos. Percebam, aqui ó, eu tenho 2 cromátides irmãs que agora se tornaram cromossomos irmãos ou cromossomos filhos, tá? Porque eles são derivados daquele cromossomo duplicado. Então, as cromátides irmãs, que agora viraram cromossomos simples, autônomos, começam a migrar para os polos, graças ao encurtamento dos
microtúbulos que formam ali o fuso mitótico. Então, vamos ver aqui, ó, aqui está o microtúbulo, certo? Então vai havendo o encurtamento, ó, preso o cinetócoro, ele vai se encurtando, vai se despolimerizando, com isso vai havendo o movimento do cromossomo. Agora um cromossomo simples, uma única cromátide, migrando lá no sentido do polo, graças a essa ação da despolimerização. Então, voltando aqui, então, ó, essa imagem caracteriza a anáfase. Aqui está vendo o que então? Como é mitose, está vendo a separação das cromátides irmãs que vão migrar em conjunto para os polos opostos da célula. Beleza? Pessoal, olha só. Com isso acontecendo, eu já tenho aqui agora dois conjuntos cromossômicos que começam a se organizar, a se separar. Então eu já tenho ali, pessoal, consigo visualizar já dois núcleos em formação. Só que para finalizar a divisão celular, esses núcleos não podem ser apenas potenciais, tem que ser reais. Então vai haver agora a reorganização dos núcleos. Essa última fase é a telófase. Telo quer dizer extremo, quer dizer final. Pessoal, a telófase é muito fácil de você lembrar se você lembra da prófase. É tudo ao contrário. Vamos lembrar da prófase? Então, o que aconteceu na prófase? Início da condensação dos cromossomos. O material genético que estava descondensado, na forma de cromatina, foi se condensando, formando os cromossomos. Na telófase vai haver a descondensação dos cromossomos, que vão então voltar à condição lá de cromatina, vão se desorganizar, se descondensar. Na prófase ocorreu ainda a formação do fuso mitótico. Aqui o fuso mitótico vai terminar de desaparecer. Já começou a ser reduzido na anáfase e vai desaparecer por completo na telófase. Na prófase ocorreu ainda a desintegração da carioteca e do nucleolo. Aqui, carioteca e nucleolo vão se reorganizar, vão ressurgir. Ok? Pronto. Eu tenho então dois núcleos. A formação de dois núcleos, a cariocinese, é a mitose. Já temos aqui a mitose concluída. Para que a divisão celular seja concluída, é necessário que ocorra a citocinese. Então, o que vai acontecer? Em animais, vai haver aqui a formação de um cinturão de microtúbulos. Esse cinturão de microtúbulos vai apertando, vai se contraindo cada vez mais, e aí vai havendo então o fechamento e a separação finalmente da célula em duas. Então, citocinese ocorre simultaneamente à telófase. Pessoal, citocinese não é um evento da telófase, porque a telófase faz parte da mitose e a citocinese é um outro processo. Lembrando, mitose mais citocinese forma a divisão. Então, a citocinese é paralela, ocorre em paralelo à telófase. Consequentemente, com o final da citocinese, já tendo ocorrido a mitose, eu vou ter, então, duas células filhas, pronto. Ocorreu uma divisão celular. Beleza? Tudo bem? Bom, alguns aspectos importantes a gente tem que compreender que dividem, ou que diferenciam, na verdade, a mitose em células animais da mitose de células vegetais. Tá? Então aqui, ó, vamos ver. Primeira, com relação à citocinese, que eu acabei de falar. Então, nas células animais, forma-se o anel contrátil lá de microfilamentos, de actina. Esse anel contrátil vai se contraindo, vai havendo então um estrangulamento da célula. Estrangulamento aqui faz com que a divisão celular tenha uma conotação de centrípeta, ou seja, como se fosse de fora para dentro. Percebam que na prática é tudo interno, tudo lá dentro. Mas nós vamos classificar então a citocinese animal como uma citocinese centrípeta. Por quê? Porque é de fora para dentro. Em vegetais é diferente. Então, em vegetais, a citocinese vai ocorrer de dentro para fora, graças à formação dessas placas, né, que são oriundas do complexo golgiense. Então vai haver aqui a formação dessa placa celular central, que vai separar a célula em duas. Então,
Como a citocinese em vegetais é de dentro para fora, nós vamos classificá-la como centrífuga. Então, em animais, citocinese centrípeta. Em vegetais, citocinese centrífuga. Além disso, duas outras diferenças. Uma delas, a presença dos centríolos nas células animais. Então eu falo que a divisão celular em animais é uma divisão cêntrica. Por quê? Porque tem centríolos, ok? Como vegetais, em geral, não têm centríolos, ela é uma divisão, então, acêntrica. Vegetais superiores não têm centríolos, divisão é acêntrica. Além disso, se não tem centríolos, não tem centrossomos, não vai ter também as fibras do áster, que eu encontro na célula animal. Lembram? Fibras do áster, aquelas fibras microtúbulos do polo. Por ter áster, a divisão celular, a mitose animal, é chamada de astral. Já a vegetal, que não tem áster, é uma divisão anastral. Então, 3 diferenças entre a mitose animal e a mitose vegetal. Citocinese em animais, centrípeta, em vegetais, centrífuga. Presença de centríolos. Animais têm centríolos, mitose cêntrica. Vegetais não têm centríolos, mitose acêntrica. Presença das fibras de áster. Animal tem áster, mitose astral. Vegetal não tem áster, mitose anastral. Ok? Então, para fechar, pessoal, vamos fazer aqui agora um resumão. Vamos ver tudo. Então, ó, começando, tá lá. Então, a célula tá lá em G2, já duplicou os centrossomos, vai começar agora a divisão. Então, vamos para a prófase. Na prófase, o material genético está se condensando, vai desaparecer carioteca, vai desaparecer nucleolo, vai haver então a migração dos centrossomos para os polos opostos e a formação do fuso. Aí então forma-se aqui, ó, a placa equatorial. Cromossomos todos alinhados na região central, no meio da célula. A formação dessa placa equatorial caracteriza a metáfase. Então, essa imagem aqui é a imagem característica da metáfase. E aí vai haver então a divisão do centrômero, o encurtamento dos microtúbulos, puxando então os cromossomos simples para os polos opostos. Então, os centrômeros se separam, as cromátides irmãs separadas começam a migrar para os polos opostos. Agora já são cromossomos simples, chamados de cromossomos filhos ou cromossomos irmãos. Ok? E para concluir, vai ocorrer o que então? A formação, a reorganização dos dois núcleos e a citocinese. Bom, telófase e citocinese juntos vão então concluir a divisão celular. Cada célula filha reinicia o processo em G1. Beleza? Bom, ó, sai daqui para você poder ter uma visão geral. Tranquilo? Pois bem, pessoal. Então, essa aula, então, ou nessa aula, nós falamos sobre a mitose e sobre a divisão celular mitótica. Fundamental que você lembre que mitose mais citocinese formam uma divisão celular. A mitose apenas é só a divisão do núcleo. Então, mitose sem citocinese gera células binucleadas. Citocinese é um evento fundamental do ciclo celular. Tranquilidade? Então, pessoal, agradeço muito ter ficado até agora. Bom, por favor, a gentileza, curte essa aula, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique atento. Outras aulas vão aparecer, ok? É isso aí, um grande abraço, até a próxima.